Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula ao vivo. Como eu amo estar ao vivo aqui com vocês. A aula de hoje vai ser... Primeiro, eu vou dar para vocês uma Black Friday, estamos entrando em novembro, Black Friday infinita. Ou seja, se você entrar no programa Seja Arquiteto na América, se você entrar no curso de portfólio americano, se você entrar na Masterclass do LinkedIn, o seu acesso não vai ser só de um ano. O seu acesso vai ser vitalício, vai ser para sempre. Então, é oportunidade única e a partir de hoje dessa aula até o final de novembro. Então, não deixa de entrar porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Você sabe por quê? Porque quando você entra no programa Seja Arquiteto na América, quando você entra no curso de portfólio, você começa a produzir o seu material, começa a estudar projeto. Quando você pega os seus projetos nos Estados Unidos, você precisa rever as aulas. Ah, Juliana, e aquela tomada, e isso e aquilo? Você volta lá e assiste de novo. Então, para muita gente, um ano de acesso parece até pouco, e é pouco. Então, imagina você ter isso para sempre, você poder consultar. E outra, o curso, quando ele é atualizado, você recebe todas as aulas, você vai continuar tendo acesso a todas as atualizações eternas do programa Seja Arquiteto na América e do portfólio americano. Então, assim... é muito mais do que um presente. E para completar esse presente do mês de novembro, eu ainda estou trazendo uma aula, tão rica, que inclusive essa aula está dentro do portfólio americano, tá? Eu ensino ela dentro do programa Seja Arquiteto na América. O portfólio americano, ele é complementar. Esse curso, ele é complementar ao programa Seja Arquiteto na América. Por quê? Porque dentro do portfólio americano, eu te ensino profundamente todas essas minúcias, todos esses detalhes que fazem diferença no portfólio. E dentro do programa Seja Arquiteto na América, você vai aprender a fazer sua cover letter, o seu resumê, que é o seu currículo. Também aprende a fazer portfólio, mas não tão profundo quanto eu ensino aqui, que é o curso específico de portfólio americano. Então, todos esses dois cursos são complementares. E a Masterclass do LinkedIn, se você quiser só começar por ela, pode. Mas se você entrar dentro do programa Seja Arquiteto na América, ela tá lá dentro como um bônus. Então, gente, oportunidade mais do que especial. Eu nunca fiz isso na história do programa Seja Arquiteto na América, eu nunca dei esse acesso vitalício assim, e eu tenho certeza que vai ser muito útil, porque você vai querer revisitar as aulas quando você pegar projeto nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que você vai reassistir várias vezes, assim como os alunos fazem. Ju, eu peguei um projeto novo e agora eu não lembro mais como é que faz tomada, como é que faz isso. Aí que as dúvidas vêm. Então, você vai querer reassistir as aulas e você vai precisar. Então, esse acesso vitalício, ele faz toda a diferença, confia em mim. E a aula de hoje, eu vou ensinar você como nós fazemos o mood board nos Estados Unidos. Você sabe por que o mood board ele é tão importante? Porque nos Estados Unidos, a gente não apresenta o projeto como a gente apresenta no Brasil. Então, quando o cliente te contrata, e aí você faz lá um briefing com o cliente. Então, você pega lá o programa do... Você pega todo o programa do projeto, todas as necessidades do cliente, como é a família, como é o comportamento, quais são as funções, como é o uso dos espaços. O briefing como um briefing, né? Você já sabe fazer briefing no Brasil, você sabe fazer briefing nos Estados Unidos, só que vai ser em inglês, tá? Mas as necessidades, o que você precisa tirar de informação do cliente é a mesma coisa, só que uma outra cultura. Então, tendo esse briefing na mão, você vai preparar o seu estudo preliminar. O seu estudo preliminar, a gente apresenta nos Estados Unidos, gente, isso aqui, vale ouro. Você sabe por que isso daqui vale ouro? Porque ninguém te ensina isso em lugar nenhum. E é uma coisa que eu achei muito diferente nos Estados Unidos do Brasil. Porque nos Estados Unidos, a gente não faz todo o detalhamento, porque no Brasil a gente praticamente entrega o projeto inteiro no estudo preliminar, não é verdade? Depois a gente só detalha ali, faz uns cortes e tal. Mas nos Estados Unidos, não. O estudo preliminar, ele é preliminar. E o mood board, ele entra exatamente aqui, porque a gente apresenta para o cliente uma primeira proposta, às vezes 2, 3 opções, no máximo 3 opções, não mais do que isso, porque isso deixa até o cliente muito confuso, se você apresentar opções demais. Você apresenta uma planta baixa. Não interessa o uso, tá? Se é residencial, se é comercial, diferente do uso, a gente apresenta uma primeira planta baixa. Se é reforma, se é construção do zero, da mesma forma vai acontecer desse jeito. Então, você vai apresentar lá uma planta baixa,
com opções de layout, com opção de mudar as alvenarias, se vai tirar, se não vai, quais são as alterações, o que vai construir, o que vai demolir, se for uma construção do zero, qual é o layout da casa, as divisões. Mas uma coisa que a gente não faz nos Estados Unidos é colocar todas as cotas no projeto, no estudo preliminar. A gente coloca no estudo preliminar as principais informações, que é para o cliente entender o conceito do projeto. Você ainda não está fazendo o projeto executivo, então você não tem que colocar a cota de cada coisinha no projeto. Então você apresenta ali uma planta baixa geral, com o que importa para o cliente saber, e junto dessa planta baixa a gente apresenta o mood board, que é onde eu vou entrar com você na aula de hoje. Mas antes, a gente tem uma meta, gente. Eu não dou essa aula sem meta. Eu quero 50 likes para essa aula ficar gravada. Eu tenho certeza que vocês vão querer essa aula gravada depois. Porque o que eu vou ensinar aqui, eu ensino dentro do programa Seja Arquiteto na América, eu ensino dentro do portfólio americano. Eu tenho certeza que você vai querer que esse vídeo fique gravado para você reassistir. Você vai precisar dessas informações, consultar tudo depois. E a gente tem aqui uma meta de 50 likes. Eu quero ver todo mundo curtindo essa aula agora para ficar salva para você reassistir depois, tá bom? Combinado? E comenta aqui no chat que eu também vou tirando suas dúvidas ao longo, vai perguntando, vão me falando aqui se vocês estão gostando ou não e qual a dúvida de vocês, que a gente também vai interagir ao mesmo tempo, combinado? Bom, vamos lá. O mood board nos Estados Unidos, ele tem um conceito, uma participação muito importante dentro desse estudo preliminar, dentro dessa primeira apresentação que a gente faz para o cliente. E agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês de como eu começo a montar o meu primeiro mood board, como que vem essa ideia, como é que vem esse design gráfico, como é que eu apresento isso para o cliente. Vamos lá? Bom, como é que eu começo? Primeiro, eu faço pesquisa de referência. O que é o mood board? O mood board é um quadro onde você vai mostrar para os clientes, você vai fazer uma montagem para mostrar o seu conceito de projeto. Qual é a sua ideia do design? Por quê? Porque a intenção do mood board é que o cliente aprove o projeto sem que você precise ficar detalhando. Então, ele tem que entender ali o que você quer passar dentro daquele projeto, qual é a sua ideia, qual é o seu conceito, o que você está criando. Então, nesse mood board, a gente precisa ter um mobiliário. Se for de arquitetura, a gente precisa ter as tipografias de arquitetura, qual é o estilo. Você vai trazer as suas referências de arquitetura que você vai levar para o seu projeto, para esse projeto específico, e você vai trazer cores, texturas, iluminação, materiais, acabamentos, fornecedores. Você vai trazer o máximo de informação possível dentro do mood board para que você não precise detalhar o projeto. Combinado? Então, agora eu vou compartilhar com você como é que eu começo. Primeiro, eu vou no Pinterest. O Pinterest, se você ainda não usa ativamente, você deve usar. Eu tenho pastas específicas para cada tipo de assunto, para cada coisa que eu desenvolvo. E essa aqui eu vou mostrar para vocês como eu começo meus estudos para procurar referências de mood board. Então, eu vou aqui e procuro. Interior Design, tudo em inglês, tá? Interior Design, mood board. E aqui ele vai me mostrar as referências, porque eu procurei em inglês, então ele vai me mostrar as referências em inglês. E eu vou procurando aqui algum que se assemelhe, alguma composição que se assemelhe ao que eu quero mostrar para o cliente. Então, pode ser um mood board mais completo, por exemplo, como esse, onde eu tenho aqui um estilo, um living. E aí eu tenho aqui o mobiliário, eu tenho as cores de madeira, cor de tecido, cor de almofada, composição. Já tenho aqui o estilo do sofá, eu tenho o estilo do buffet, o design da cadeira, a iluminação, né? Eu tenho aqui a luminária. Inclusive, isso daqui eu já coloco mais completo ainda do que esse. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Eu coloco as minhas referências. Não com essa fonte, né? Mas é como se fosse isso daqui. Essa fonte aqui tá horrível, ilegível. Isso é importantíssimo, tá, gente? Esquece esse negócio de escrito à mão. O cliente tem que ser fácil de entender, sabe? O mood board, a sua fonte, a letra, a diagramação.
O tamanho do texto tem que ser fácil de entender. Não pode ser ficar com uma lupa, ter que ficar aumentando 1000 vezes. E esquece essas letras, essas fontes que são difíceis de entender. Você tem que ter uma fácil interpretação. Quanto mais fácil, melhor para você. Bom, esse daqui, por exemplo, ele tem vários ambientes. Não gostei desse. Deixa eu procurar algum outro que tenha o nome dos... Esse daqui, por exemplo, ele tem o nome dos materiais, mas ele tá tão pequenininho, né? Deixa eu procurar outro. O moodboard, ele pode ser bem dinâmico, tá? Ele não precisa ser uma diagramação muito reta, sabe? Ele pode ter uma formatação dinâmica, como esse daqui, por exemplo. Todo puxando para o tom de azul, você coloca a paleta de cores, o que você já vai trazer, a sua ideia de enfeite, tapete, estampas, almofada, móveis, acabamentos de madeira. O máximo possível de informação para que você não precise detalhar o projeto. Se você tiver acesso aos materiais, você pode, inclusive, colocar as amostras dos materiais. Mas se você trabalhar remotamente, é mais difícil a gente ter os materiais aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, para quem mora nos Estados Unidos, você pode pedir pelo correio e eles mandam, as lojas mandam o puxador. Você pode comprar, por exemplo, o mostruário, eles mandam para você pelo correio, enfim. E aí você vai guardando, colecionando, ou você pode ir na loja, se você está nos Estados Unidos, e buscar essas referências. Deixa eu só procurar aqui um exemplo de como eu coloco os textos. Por exemplo, esse daqui, deixa eu ver. Esse daqui, ele trouxe os elementos, aqui as cores por escrito, e tem aqui uma lâmpada, uma luminária, né? Que é um pendente. Então, você pode, que é o que eu recomendo, trazer os fornecedores já no seu moodboard. Então, você vai colocar aqui de onde é essa cadeira, qual é o material dela, quais são as cores, qual é a tinta, qual é o fornecedor da luminária, o tipo da planta, né? Você está sugerindo alguma vegetação para o ambiente ou não? Se for de arquitetura, deixa eu colocar aqui, ó, Architecture Moodboard, para você ter uma referência também de arquitetura. Como é que você vai montar esse moodboard de arquitetura? Aqui está puxando para interiores, né? Mas para arquitetura você pode trazer volumetrias, por exemplo. Você pode trazer uma planta baixa junto com o moodboard e puxando essas referências aqui para você mostrar para o cliente de onde que você está vindo, como é que veio essa composição, como é que você criou esse projeto, né? De onde veio o conceito. Agora, eu gosto... Tá vendo? A arquitetura, você pode trazer todos os elementos da arquitetura. Escada, se você pode ir entrando para os ambientes internos, você pode trazer modelo de telhado, vai ter aquele clapboard, que é o siding, do lado de fora da fachada, que são aquelas réguas de madeira horizontais. Vai ter aquilo, não vai ser pintura. Como é que vão ser as esquadrias? Você vai trazer todos esses elementos de arquitetura para mostrar no seu moodboard. Como esse daqui, por exemplo, ele está trazendo volumetria, está trazendo a iluminação, o conceito, que é mais minimalista, está trazendo um corte aqui. Você pode fazer um moodboard mais técnico, mas para o conceito eu não trago cortes como esse. Por exemplo, porque aqui está entrando demais dentro já da parte técnica. O moodboard, a intenção não é essa. Isso aqui, sim. Aqui, por exemplo, não necessariamente essas imagens vão ser do projeto que eu estou fazendo. Esse daqui pode ser simplesmente o conceito que eu quero trazer para o ambiente. Então, eu estou trazendo aqui sugestões de acabamentos, um corte esquemático, a paleta de cor, a planta baixa com um desenho feito à mão. Americano dá muito valor a desenhos feitos à mão. Inclusive, foi o moodboard que fez a Bia conseguir 2 empregos em tempo recorde. Por quê? Porque a Bia, ela se formou em agosto, para você ter ideia. Ela se formou em agosto, entrou no programa Seja Arquiteto na América em setembro. Em outubro, ela já estava com 2 empregos. Em um mês, ela conseguiu 5 entrevistas. Ah, Ju, mas o que ela fez de tão diferente, de tão maravilhoso assim? Ela fez um portfólio estratégico, como eu ensino dentro do curso do portfólio americano. Ela entrou dentro do programa Seja Arquiteto na América e ela aprendeu a fazer projeto. Então, ela juntou os 2. E dentro do portfólio, ela fez um moodboard que ficou tão atraente
que a pessoa que entrevistou ela, que é uma interior design lá do Arizona, falou assim: Bianca, qualquer escritório dos Estados Unidos gostaria de te contratar. E ela é recém-formada. Ela não tem uma super experiência de arquitetura. Ela estagiou durante o tempo da faculdade. Ela, inclusive, Bia, se você estiver aqui online, se você estiver assistindo essa aula, comenta aqui, porque conta pro pessoal toda a sua experiência. Gente, fala para mim se não é verdade. A Bia conseguiu em tempo recorde. E aí ela montou esse portfólio, esse mood board, que impressionou essa interior design do Arizona. E por quê? Porque ela colocou lá os materiais, os fornecedores, fez uma composição de um ambiente. Ela mostrou que ela sabe o estilo, como é o estilo, o design, como é a cultura, como o americano gosta. E a interior design, inclusive, ela ficou tão impressionada que ela falou: nem eu sei fazer isso. Então, o mood board, ele é uma peça-chave fundamental para você se destacar. Então, tem que saber fazer o mood board. Mas você não adianta só fazer o mood board, né? Você tem que ter um portfólio inteiro muito bem construído e você tem que entender dos materiais. Por quê? Porque onde que você vai encontrar esses fornecedores se você não sabe nada de projeto nos Estados Unidos, não é verdade? Você não vai conseguir. Então, a Bia, ela foi muito certeira nesse sentido. Ela conseguiu chamar muita atenção com o mood board dela. Esse daqui, por exemplo, é outro de arquitetura, onde você traz elementos, por exemplo, se você souber fazer sketches à mão, você pode fazer desenhos à mão, que o americano dá muito valor, e trazer aqui algumas referências do que você está propondo para o estilo da arquitetura. Agora, se você fizer o interior design, se você quiser se voltar para o design de interiores, você pode buscar, por exemplo, essas referências de materiais seguindo pessoas, gente, essa dica é de ouro. Seguindo pessoas no Instagram. Você vai seguir pessoas que são arquitetos, por exemplo, o Estúdio MacD. Tem vários arquitetos em interior design no Instagram. Você vai seguir e você vai prestar atenção nos stories deles, porque nos stories eles colocam vários fornecedores. Eles colocam lá os links da Amazon, aonde eles compram, aonde eles escolhem. Inclusive nos Estados Unidos, vou até volta aqui. Seguinte, nos Estados Unidos existem contratos que se chamam turnkey. Esse contrato também existe no Brasil, mas eu acho que é mais voltado para a construção civil. Eu nunca vi isso dentro da arquitetura no Brasil. Pode até ser que exista. Se alguém souber, comenta aqui que eu vou adorar saber disso, gente. Mas nos Estados Unidos é bem comum isso. Você entregar o projeto de interior design com tudo dentro, com a produção feita dentro do apartamento, dentro da casa. Então, você contrata, por exemplo, uma loja, vamos supor, a pessoa me contrata, o cliente me contratou para eu fazer o interior design. Eu vou fazer o projeto e eu vou procurar fornecedores que vão ter aqueles objetos, todos aqueles imobiliários, e que vão montar o apartamento para mim. E a loja vai lá e produz. Então, o que é produzir? É colocar o vaso, o arranjo, até os talheres, dependendo do grau, da complexidade do projeto, até o talher, até a escova de dente, a gente coloca novo. Então, existem lojas, existem empresas nos Estados Unidos que fazem toda essa produção completa do projeto e entrega pronto. Isso se chama turnkey. É um contrato completo que vai desde o projeto até a execução final. A pessoa vai entrar dentro de casa com a casa dela 100% pronta. Então, esse tipo de trabalho dentro dos Estados Unidos, muita gente faz divulgação no Instagram. Então, isso é uma dica que, assim, maravilhosa e vai fazer você acelerar o seu tempo de aprendizado e conhecer muitos fornecedores, materiais, acabamentos, que você vai começar a prestar atenção nos arrobas, nos fornecedores, que esses estúdios, esses escritórios grandes lá nos Estados Unidos divulgam. Inclusive, tem muita gente que compra tudo na Amazon. E aí a Amazon entrega, inclusive poltrona, almofada, tudo. A Amazon entrega tudo. Então, os Estados Unidos, a Amazon é muito gigante, diferente do Brasil, que ela é um pouco mais limitada. Mas nos Estados Unidos tem muita coisa de qualidade, as pessoas compram, literalmente, compram tudo na Amazon. Igual a gente tem a Tokstok do Brasil, nos Estados Unidos tem várias lojas assim, mas também de departamentos, né? Mas também usam muito a internet, e a Amazon é uma delas. Então, você pode começar
a buscar essas referências para você montar o seu mood board e começa a treinar. Inclusive, se você trabalha no Brasil, você também pode usar esse artifício. Para quê? Para você não perder tempo de ficar fazendo um 3D inteiro e o cliente depois falar: ah, não gostei, quero mudar, não gostei disso. E aí você já desenvolveu o projeto praticamente todo, porque para fazer o 3D você já teve que pensar em tudo. E aí o cliente fala: ah, mas muda isso, muda aquilo. E apresentar o 3D no começo, a gente não faz nos Estados Unidos. Normalmente o 3D a gente faz lá no final, que é para o cliente ver o resultado pronto no desenvolvimento do projeto. Porque senão você vai dar margem para ele ficar trocando e trocando e trocando. O importante nesse estudo preliminar é o cliente entender o conceito. E por isso o mood board é tão peça fundamental. Por isso que você precisa saber fazer um mood board impecável, e é isso que a Bia, por exemplo, fez ela conseguir um emprego tão rápido nos Estados Unidos para ganhar em dólar, né? Deixa eu compartilhar mais com vocês coisas sobre mood board para vocês terem mais insights. Aliás, volta aqui, vocês estão gostando dessa aula? Fala para mim, eu quero que aqui no chat comenta, ou eu já posso parar? Vão parar? Vão fechar essa aula? E aí? Vocês estão gostando? Cadê os 50 likes? Já deram 50 likes? Porque, olha, vou te falar, ninguém ensina o que eu tô te ensinando aqui, não. Nem faculdade de arquitetura ensina desse jeito, tá? Tô para te falar que nem faculdade de arquitetura. A Tanara, por exemplo, que é aluna do programa Seja Arquiteto na América, ela fez uma parte da faculdade dela, ela fez lá em Nova York. Fez um período numa faculdade lá em Nova York. Ela se formou aqui em Porto Alegre, ou em Florianópolis, não sei, eu acho que em Porto Alegre que ela se formou. E fez uma parte da faculdade dela em Nova York. E o professor dela lá ficou chocado, porque ela já sabia fazer tanta coisa, porque no Brasil a gente aprende mecânica dos solos, a gente tem uma base de estrutura, né, de projeto estrutural, a gente tem várias matérias que fogem um pouco ali da história da arte, né, que saem um pouco dessa questão lúdica e de conceitos e só de arte da arquitetura, e a gente entra mais na parte técnica e estrutural mesmo, a gente aprende muita coisa. E nos Estados Unidos, não. E aí, quando a Tanara chegou lá nos Estados Unidos, ela mostrou que ela já sabia isso tudo, que ela sabia não só o conceito, como sabia isso tudo, todas as partes técnicas, eles ficaram assim chocados, porque nos Estados Unidos eles mal aprendem isso depois que se formam, imagina na faculdade, né? Então a gente tá assim, ó, anos-luz de qualificação à frente dos americanos. Gente, vocês precisam acreditar nisso, porque ó, vou te contar. Quando a gente faz quando a gente entrega o nosso portfólio, que eles veem que a gente sabe fazer de tudo, eles ficam assim chocados, o olhinho brilha. Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu mostrar para vocês outras mood boards de interior design. Deixa eu voltar aqui, interior design. O Pinterest é seu melhor amigo. Eu amo esse mood board. Esse aqui é um exemplo clássico. Deixa eu aumentar essa imagem. Esse mood board, ele tem todos os elementos completos, padrão, de um mood board americano. Então, você tem aqui todos aqueles elementos que eu falei com você anteriormente. Então, eu tenho os sketches feitos à mão. Você pode desenhar à mão e mostrar a sua ideia do que é que você está planejando para aquele ambiente. Você pode colocar aqui, jogar com as texturas, com os elementos, com todas as questões de acabamentos, iluminação, como eu já falei, todo o mobiliário, mas mais do que isso, é buscar as referências. E isso que chama tanta atenção, porque isso vai mostrar que você já domina projeto nos Estados Unidos. Quando você coloca fornecedores, quando você coloca os nomes, você dá nome para os elementos, eles falam assim, meu Deus, ela sabe realmente fazer projeto nos Estados Unidos, ele sabe criar, ele já conhece o design, né? Essa pessoa já sabe tudo. Então, esse mood board aqui é um exemplo excelente, porque ele tem aqui, por exemplo, um pequeno texto sobre a criação, sobre o conceito, e aí você vai colocando aqui o que é cada móvel, cada mobiliário, de onde que ele é, qual é o tipo de iluminação, se é iluminação embutida, se não é. E detalhe, tudo isso eu ensino, a parte de projeto, eu ensino dentro do programa Seja Arquiteto na América. Então, a parte de projeto, de criação, como é que você vai detalhar esse projeto, você precisa entrar dentro do programa Seja Arquiteto na América. A parte de portfólio americano, você vai aprender aprofundado, detalhe por detalhe, como montar, diagramar, fazer tudo certinho no seu portfólio para você brilhar e se destacar dentro do curso de portfólio americano. E lembrando que todos eles, esse mês de novembro, exclusivamente, como nunca fiz antes, eles vão ser vitalícios para você, gente.
Ó, fala pra mim se isso não é uma proposta indecente. É uma proposta indecente. Tenho certeza que vocês não vão ver isso por aí. Aliás, essa proposta não vai se repetir, tá? Isso é exclusivo da Black Friday 2024. Então, esse mood board aqui, você traz todos os elementos e eu acho esse mood board sensacional e é uma ótima referência. Vamos procurar outro. Se você quiser fazer um mood board mais simples, por exemplo, não é uma planta baixa de um apartamento inteiro, é uma planta baixa de um ambiente. Você não precisa colocar 1 milhão de informações. Ele pode ser um mood board mais compacto. E você pode colocar ali a banheira, os metais, o armário, porque muitas vezes nos Estados Unidos esse armário do banheiro você já compra pronto, então você já coloca lá qual é a bancada que você vai escolher, qual é a cor dos metais, qual é a combinação toda do banheiro e toda essa composição. Gente, o mood board não tem mistério, mas é muito importante, o diferencial de um mood board é você colocar as referências dos materiais. Você colocar que você sabe fazer, que você conhece os materiais, que você conhece os acabamentos, que você sabe os estilos, porque também tem isso, gente. O estilo de uma região é completamente diferente do estilo de outra região. Então, se você está fazendo um portfólio que você vai aplicar para uma vaga no Texas, né, no Arizona, como a Bia fez, é um mood board completamente diferente da Califórnia, que é diferente de Nova York, porque os estilos são diferentes. Então, você não tem como usar um único portfólio para todas as vagas. Você tem que adaptar. Por quê? Porque senão, no Arizona, que tem um estilo mais farmhouse, que tem um estilo, às vezes, mais conservador, mais tradicional, mais rústico, né? Às vezes mesclado ali o moderno com o rústico. Se você colocar um portfólio, se você fizer um mood board, muito em linhas retas, minimalista demais, todo branco, clean demais, o que eles vão pensar? Que você não entende do estilo deles, que você não entende o gosto. Então, a região que você está aplicando, para onde você está mandando o seu portfólio, faz toda a diferença você adaptar o seu mood board que está no seu portfólio, faz toda a diferença. Porque você tem que entender do estilo da região que você vai trabalhar. Para que quando eles batam o olho no seu portfólio, eles pensem na mesma hora assim, essa pessoa sabe do que eu faço. Essa pessoa entende o que eu faço. E aí rola na nossa cabeça, inconscientemente a empresa, ela vai associar você, ela vai criar uma identidade, uma conexão com o estilo. Por quê? Porque tem mais. Tem umas outras coisas que eu ensino. Eu vou ensinar mais, gente, porque eu entrego tudo mesmo. Eu vou falar a verdade, eu entrego tudo. Vamos lá. Quando você fizer o seu portfólio, você vai fazer ele de trás para frente. Gente, ó, nem tava no roteiro, tá vendo? Eu vou entregar tudo pra vocês merecem. Mas eu vou querer meus 50 likes, hein? Tem meus 50 likes aqui? Já deram meus 50 likes, porque eu vou entregar agora o ouro, mais ainda, mais que o mood board. Seguinte, quando você for começar a fazer o seu portfólio, você vai fazer ele de trás para frente. Como é que é de trás para frente? Primeiro você vai achar a sua vaga. Depois você vai montar o seu portfólio. Você pode até ter uma base do portfólio, que não é brasileiro, tá, gente? Tem nada a ver com o portfólio, completamente diferente do que a gente faz no Brasil. Não adianta você querer adaptar. O seu projeto no Brasil não é um projeto americano, não é assim, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu vou ensinar para você como é que você vai construir o raciocínio para você montar o seu portfólio. Primeiro você vai achar a vaga. Quando você achar a vaga, você vai ver de onde que é a empresa, quem é essa empresa. E você vai investigar. O que é investigar? É fazer o seu dever de casa. É você procurar essa empresa. Tudo que essa empresa já fez. Então, você vai procurar, por exemplo, os projetos que eles já fizeram no Instagram. O que eles publicam no LinkedIn. Você vai procurar o site da empresa. Você vai procurar tudo que eles já fizeram. Por quê? Porque você vai estudar essa empresa. Você vai estudar o estilo, o design deles, o vocabulário, como é que eles se pronunciam, como é que eles se referem. É uma empresa mais jovem? É uma empresa mais tradicional? Qual é a arquitetura que eles fazem? É o design de interiores? Qual é a linguagem que eles usam? Quando você for fazer o seu portfólio, eles vão ter a sensação de que você foi feita para eles. Você consegue perceber? Porque você fez o dever de casa. Vamos supor, tem escritório na Flórida que é todo monocromático, que é todo bege branco,
tudo é bege e branco. Sabe aquele escritório que não gosta de errar, que gosta de ser atemporal, que só faz a mesma arquitetura, o mesmo design de interiores sempre? Você vai entender que esse escritório ele é completamente diferente de um escritório, por exemplo, high-tech, que está procurando uma arquitetura, um design disruptivo, ou um outro que tem um estilo mais escandinavo, que gosta de cores fortes, que gosta do verde musgo, que gosta de um amarelo vibrante, que gosta do laranja, que gosta do vermelho, para poder trazer aquela vida para o ambiente, porque normalmente são lugares mais frios, e aí eles gostam dessas cores vivas. Você percebe que esse estilo escandinavo é completamente diferente desse estilo bege com branco, todo high-tech. Tipo, são estilos diferentes. Então, você precisa fazer o seu dever de casa e estudar como é o estilo do escritório que você está aplicando. E aí, o seu portfólio tem que ter a cara do escritório. O seu portfólio americano, ele tem que ter essa linguagem que você vai pesquisar, que você vai estudar. E eles vão bater o olho, eles vão se identificar na mesma hora, é inconsciente. Sabe quando você olha e você se identifica? Você fala, nossa, essa pessoa se parece comigo. Usou as mesmas cores, ali os tons parecidos, a fonte, o tipo, como eles se expressam no site. Qual é a linguagem deles? Como é o site deles? O texto tá grandão, o texto tá minimalista, são poucas palavras, ou eles escrevem muito. Você tem que fazer essa leitura. Essa leitura é o que ninguém faz. É o observador. É porque, assim, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, hoje, quando eu vou numa palestra, uma pessoa normal que vai numa palestra, ela vai sair de lá com um caderninho cheio de insights, não é verdade? Nossa, fulano falou isso, fulano falou aquilo, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Você vai sair com um caderninho cheio de ideias, de coisas que vieram na sua cabeça, coisas que você gostou, que as pessoas falaram na palestra, não é verdade? Hoje eu dou palestra, né? Eu sou palestrante. Mesmo antes, eu já era assim, que eu acho que isso me ajuda demais a crescer. É ser o observador e tentar ver o por trás daquilo. Então, quando eu vou numa palestra hoje, esse é um exemplo, tá, gente? Vocês vão transferir isso para o portfólio de vocês. E para o mood board também. Quando eu vou numa palestra, eu observo como essa pessoa entrou no palco, como o palestrante entrou no palco, qual era a postura dessa pessoa no palco, como ela gesticulava, se ela andava, se ela ocupava o espaço do palco, como ela interagia com a audiência, com o público, como era como era a apresentação dela, as frases de impacto, como era o discurso, como ela se apresenta, como ela... Sabe? É muito mais do que o que ela fala. A minha observação é em relação ao que tem por trás, é o que não está sendo dito. Então, que quando você for fazer o seu portfólio, você precisa ver o que não está sendo dito. Quando você encontrar uma vaga, você tem que procurar o que não está claro ali para todo mundo, porque é ali que você vai brilhar. Que é isso, é fazer um mood board que chama atenção. E um mood board que tem tudo a ver com a cara da empresa. É um portfólio que vai ter uma diagramação coerente, que você vai usar a sua criatividade, mas que seja uma criatividade semelhante ao que a empresa pede. Semelhante ao design que a empresa já faz. Porque vai ficar muito mais fácil deles se identificarem com você, você não concorda? Vocês não concordam, gente? Que é desse jeito que a gente brilha? É desse jeito. É quando você vê além do que te dizem, além do óbvio. É você se tornar um observador constante. Então, você vai ter vários deveres de casa a partir de agora. Primeiro, o Instagram, você nunca mais vai ficar lá passando o seu dedinho à toa. Se você tem esse sonho de trabalhar com arquitetura e design de interiores e render do Brasil para os Estados Unidos, você tem obrigação de seguir vários designers que chamam a atenção. Não é só o estúdio MACD, não é só escritórios grandes. Os pequenos também têm muito para você aprender. Por quê? Porque você também vai começar pequeno. Você pode ter 20 anos de experiência no Brasil, nos Estados Unidos você vai começar do zero. Você vai começar engateando de novo. Tem que ser humilde, gente. A gente tem que saber. Eu entrei para trabalhar nos Estados Unidos, já tinha 18 anos de experiência no Brasil. Mas quem era a Juliana nos Estados Unidos? Ninguém. Então tem que entrar como aprendiz. Só que você pode ganhar muito tempo com isso. E esse tempo você vai ganhar agora, buscando referências, enchendo a sua cabeça de boas referências, até que aquilo fique muito natural. Até que aquilo faça parte do seu conceito de projeto, entende? Até que aquilo
você já não tenha mais que se preocupar em ficar pensando. A referência vem de tanto que você olha ali referências nos Estados Unidos de projetos, escritórios, aquilo é natural. E se você prestar atenção, tem muitos escritórios que fazem mood board nos stories. Eles colocam lá a composição que eles fizeram do ambiente. Então, faça isso. Primeiro dever de casa de todos. Primeiro, se torne um observador nato. Se você não nasceu com isso, a partir de hoje você vai ser, porque você está nascendo de novo hoje. Seja um observador constante em todas as redes sociais. Para de ficar perdendo tempo só vagando, só olhando nada. Não, você vai estudar. Mesmo quando você estiver à toa, você vai observar. Não fica ali aleatório. Tá? Não perca o seu tempo, porque tudo que entra na nossa cabeça vai ficando impresso, vai ficando gravado na nossa mente. A hora que você precisar acessar essas informações, elas já estão lá. Então, busque essas referências, seja observador, busque essas referências constantemente, tá? Instagram, LinkedIn, esquece os seus amigos no LinkedIn. Se você quer trabalhar com arquitetura e design de interiores ou render para os Estados Unidos, foca em quem está lá, não em quem está aqui. Quem que vai te contratar, quem tem para te ensinar. Troca essa experiência, interage com essas pessoas. Então, observador, dever de casa do LinkedIn, dever de casa do Instagram, buscar nos stories pessoas, escritórios, profissionais que são inspirações para você de onde você quer trabalhar, tá? Porque também não adianta querer Estados Unidos inteiro. Você não vai saber arquitetura e design de interiores dos Estados Unidos inteiro. Você já viu aqui que os estilos são diferentes. Então, você vai procurar dentro da região que você quer trabalhar. Procura o máximo de pessoas ali possível. E depois, terceiro, o LinkedIn. Você vai interagir com a empresa, você vai interagir lá. E quando você for aplicar para a vaga, você vai fazer esse processo inverso. Você vai começar pela vaga, você encontrou a vaga, você vai investigar a empresa, vai estudar tudo que a empresa já fez e faz. E aí sim, você vai montar o seu portfólio americano muito estratégico, tá? O mood board é uma peça do portfólio americano. Ele é um detalhe, ele é muito importante, não tem a menor dúvida disso, tá? Ele faz diferença e fez muita diferença no portfólio da Bia. Mas não é só o portfólio, tá? Você precisa saber fazer projeto nos Estados Unidos, porque também não adianta você conseguir a vaga e você não conseguir se sustentar na vaga. Por quê? Porque americano não quer perder tempo para te treinar. Sinto lhe dizer, mas para americano, muito clichê, né? Mas ele é isso, americano é isso. Tempo é dinheiro, gente. Eles não têm tempo para perder. Eles não vão te contratar para te treinar depois. Você já tem que chegar sabendo, então você tem que saber fazer projeto nos Estados Unidos no padrão americano. E é uma oportunidade única do ano inteiro, gente. Eu não sei como é que eu vou fazer no ano que vem. Em novembro do ano que vem vai ter outro vitalício desse na Black Friday? Não sei. Mas eu tenho certeza que você que entrar no programa Seja Arquiteto na América e você que entrar no portfólio americano hoje, você vai me agradecer por ter vitalício. Porque você vai consultar várias vezes depois, quando você for pegando o seu projeto e for adaptando. Porque o ano parece muito, mas não é. Gente, o ano passa assim, ó, voando. E ter vitalício faz toda a diferença, tá bom? Espero que já tenha dado 50 likes aqui. Eu vou colocar aqui no link da descrição, eu vou colocar aqui no link o portfólio americano para você se inscrever hoje. E o programa Seja Arquiteto na América, gente, vocês precisam estar lá, sabe por quê? Porque vai mudar a vida de vocês de um jeito que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Olha a Bia. A Bia não ganhava... Sabe o que ela me falou? Pra gente fechar aqui com chave de ouro. Bia, vou falar, meu Deus, eu vou falar, hein, Bia? A Bia ganhava R$10 por hora no Brasil, como estagiária. Olha que absurdo. Nem o salário mínimo. Ai, gente, ó, vou te falar, Brasil é uma vergonha. Brasil é uma vergonha. Eu não queria terminar essa aula, essa live falando desse jeito, mas o Brasil é uma vergonha e só piora. A minha sorte e a sorte de vocês é que a gente tem um mundo pela frente de possibilidades e os Estados Unidos está aí. Estados Unidos está aí de porta aberta e muito feliz e muito satisfeito com a gente trabalhando lá. Então, tem espaço para você também. Te vejo dentro do programa Seja Arquiteto na América e dentro do portfólio americano. E, ó, se inscreve aqui no link da bio. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram da aula, gente? Gostaram dessa aula? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui com vocês. Um beijo grande e a gente se vê na próxima aula.